Olá, irmãos, tudo bem? Então vamos dar continuidade aí no Evangelho de Mateus. Só uma ressalva, ontem eu falei Marcos, né? Desculpem. Então a gente está vendo o livro de Mateus. E uma ressalva também, eu estou lendo a Bíblia, João Ferreira de Almeida, né? Então eu estou lendo essa Bíblia. Porque dependendo da Bíblia que você estiver acompanhando, não vai bater alguns caracteres, algumas palavras, né? Mas, no fundo, quer dizer a mesma coisa. Então, continuando hoje, no Evangelho de Mateus, a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para nunca tropeçares em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos e os serviram. Essa palavra, essa parte aqui desse capítulo de tentação de Jesus, irmãos, eu particularmente creio que não existiu. Porque veja bem, Jesus ele estava num corpo de carne. Jesus sentia as tentações que a gente sente, no sentido de Jesus tinha hormônios, então Jesus tinha a vontade que o homem tem de fazer sexo, Jesus tinha fome, Jesus tinha vontade de fazer xixi, Jesus fazia cocô, Jesus tomava água, porque ele estava num corpo da carne como nós. Tudo bem que o corpo dele foi modificado, mas no sentido de aguentar essa energia que Jesus tinha, nessa vibração, porque ele já era lá de 23ª grandeza, né? Então Jesus tinha uma luz, uma energia muito forte. Então o corpo dele era nesse sentido, irmãos, mas ele estava num corpo denso na terceira dimensão, ele estava num corpo de carne. Então ele sentia as mesmas coisas que nós sentimos, que você sente, irmão. Se você é homem, tá me ouvindo agora, irmão, você é homem, né? Você é hétero, né? Gosta de mulher, vamos falar assim, porque respeitando né, todos os gostos aí, né? Mas se você é homem, gosta de mulher, então você vai sentir ereção por mulher, ver mulher, de repente vai chegar perto de uma mulher, se a mulher for te chamar muita atenção, talvez você tenha uma ereção, geralmente você vai ter uma ereção quando chegar perto de uma mulher, alguma coisa. Então isso é uma coisa normal do dia a dia, né? É o normal dos hormônios. A gente tá num mundo, num corpo de carne. Jesus veio nesse corpo de carne, ele não era diferente de nós. As sensações que ele tinha eram as mesmas. E Jesus trouxe a luz, né? A luz que é a salvação, não Jesus que é a salvação, é a luz que ele trouxe, o caminho. Pense bem, irmão, vá você no seu corpo jejuar 40 dias e 40 noites, sem tomar água, sem beber. Porque funciona assim, se você, isso é lei de sobrevivência, né? Se você beber água, você pode ficar até 30 dias, teu corpo aguenta até 30 dias,
bebendo água, se não tiver nada para comer. Porque ele vai comer a gordura e depois começa a alimentar do seu músculo. Beleza? Se você não tiver água e não tiver comida, ou tiver comida e não tiver água, 5, 6 dias, acredito eu, no máximo 10 dias, mas as literaturas, aqui no que eu já estudei alguma coisa, é 5, 6 dias que você não aguenta, o corpo não aguenta sem água. Porque a constituição nossa é 70% água, ele não vai aguentar. Pense você está no deserto. Deserto, lembra o quê? 40 graus, vai estar muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Então eu acho que isso daí, eu tenho certeza que isso aí não é verdade, irmãos. Isso foi colocado pelo homem para mostrar novamente Deus, o Filho de Deus, né? E tem uma parte que diz ali que Jesus não não tentará o Senhor teu Deus, né? Então Jesus não tentará o Senhor teu Deus. Jesus provavelmente, eu tenho quase certeza, falei isso para os irmãos, ele não ia se colocar, porque ele já não gostava que falassem que glorificassem ele falava para glorificar só a Deus. Então, por isso que eu falo para vocês, são pontos ali que o homem colocou para mostrar novamente a majestade que eles queriam colocar Deus como Jesus como Deus. Então eles tinham que fazer alguma coisa assim, porque um homem não consegue jejuar 40 dias e 40 noites, só um Deus. Entende, irmãos? Então, mas Jesus é um corpo de carne igual nós, pense, pois ele é igual nós. Ele passou pelas tentações e suportou as tentações igual nós, porque ele também evoluiu nessas tentações que ele passou, no sacrifício que ele fez. Ele também evoluiu muito, irmãos, muito. Muitas, Jesus evoluiu demais nessa passagem que ele passou, que ele teve aqui na Terra. Então, por isso que eu digo que são indícios que isso aqui foi colocado, né? Que diz aqui, eu disse no 7 ali, né? 4:7. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus não falou isso. Jesus não disse, não tentará o Senhor seu Deus, porque Jesus nunca se colocou no lugar de Deus, nunca se pôs no lugar de Deus, irmãos. Jesus ele nunca colocou religião, nunca colocou nada, então isso aqui foi o homem que colocou para provar a santidade de Deus. Aí diz assim, que o diabo se colocou perto dele. O diabo, existe vários, né? Demônio é o contrário, né? Contrário das leis de Deus, né? Então o diabo é o contrário das leis de Deus. Então nós temos vários irmãos nossos, né? Irmãos, porque são irmãos, todos são criados por Deus. Vários irmãos nossos, irmãos, que enveredaram pela corrente do mal, enveredaram pela escuridão. Então são demônios, porque são contrários à luz. Se você está nas trevas, você é o contrário da luz. Então todo esse capítulo aqui, todo esse ponto, irmãos, aqui tudo foi colocado pelo homem. Isso aqui não existia na Bíblia. Eu tenho certeza que não existe lá nos escritos verdadeiros essa parte aqui, irmãos. Não existe, isso aqui foi colocado. Porque o homem não vai conseguir viver 40 dias, 40 anos, só você ter um pouco de conhecimento. Aí vai aparecer um demônio, né? Vai aparecer um demônio na sua frente, um espírito do mal, e ele vai transportar você em carne para um pináculo, vai transportar você em carne para um lugar, vai transportar você em carne para o outro. E mas em carne, só se ele tivesse desacordado, né? Só se Jesus tivesse desacordado, ele fizesse isso em espírito, mas não em carne. Não em carne. Em carne não tem como transportar. Vai transportar daqui para outro lugar. Não tem Isaías que foi numa carruagem de fogo, subiu numa carruagem de fogo? Isso já está sobre consenso nos livros, né? E literaturas espíritas, que foi uma nave, não foi um disco voador que pegou ele. Não foi uma carruagem, né? O pessoal nem sabia o que falar de disco voador. Então, Elias, né? Então Elias subiu num disco voador, não foi numa carruagem de fogo. Como o anjo escondeu o corpo de Moisés, ele enterrou o corpo de Moisés. Enterrou, não levou para nenhum lado, enterrou, apodreceu ali, não foi para nenhum lugar. Ou se ele foi levado para cima, também numa nave que pegou. O que diz os espíritos sobre isso, irmãos, dessa parte de Elias e de Moisés, é que eles foram pegos por uma nave em vida, e depois eles foram levados para o espaço, e lá no espaço, o que diz existe uma teoria, né, que
que se você viaja a velocidade da luz ou mais, velocidade muito mais rápido que isso, você não envelhece. Então eles não envelheceram e de vez em quando Moisés, Elias e outros vinham para a terra e falavam sobre as grandezas de Deus, porque eles foram Eu sei que isso é meio louco, irmãos, mas está escrito em literaturas, né? Tem literatura falando sobre isso. Que Elias foi conduzido através de uma nave, né? E ele ficou nessa nave, né? E os irmãos que estavam conduzindo essa nave, né? Os ETs extraterrestres, vamos falar assim, que estavam conduzindo essa nave, que não são nossos irmãos também, não devem ser adorados, porque são nossos irmãos, que nessa criatura por Deus. Eles também foram, eles ajudaram, né? Elias ajudaram Moisés. Inclusive eles voltavam, diz nessa literatura que eles voltavam, né, de tempo em tempo, para mostrar a luz e causar o desenvolvimento da população. Não só lá em Jerusalém, mas em outros locais eles se apresentavam, né? Então essa parte aí eu posso, para mim, irmãos, essa que foi o homem que colocou, porque não tem jeito. Agora, se fosse assim, e foi conduzido Jesus pelo deserto, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se ele, o tentador, diante de si: se tu és o Filho de Deus, manda que vire pão. Então, aqui ele está falando com Jesus, vamos dizer assim, se fosse verdade, estaria falando com Jesus Jesus estaria em carne, né? Porque Jesus era médico, ele podia até estar escutando ou vendo, mas ele estava falando em carne, ele estava acordado. Se ele tivesse desacordado e fizesse essa transposição, daí jogar, não dá certo, né? Porque o espírito não morre, né? Não tem como você jogar que o espírito vai morrer. Então ele estava em carne, ele foi conduzido até o pináculo. Mas então o espírito que estava ali das trevas conduziu ele em espírito até o pináculo. Não tem nada assim que fale, né, que vai transportar um corpo, se fossem os irmãos extraterrestres têm essa tecnologia, mas os espíritos das trevas não, porque são espíritos, eles estão do outro lado, estão em quarta dimensão, eles são espíritos, irmãos, espírito das trevas. O demônio é um espírito das trevas, é uma coisa, é um nome que se dá, né, o demônio quer dizer o contrário, né, da luz. É as trevas que é o contrário da luz, isso é demônio, é o contrário. Todos que são contra Deus são demônios, porque são contrários às leis de Deus, e vivem nas trevas. Então, é humanamente impossível. Se você não pode ser transportado, você não pode ficar 40 dias e 40 noites de jejum. Se você não consegue, Jesus também não pode conseguir, porque ele estava no corpo de carne. É simples isso de entender. Claro, você tem que ter um pouco de conhecimento, mas é simples depois que você sabe. O espírito transportar o corpo para um pináculo, transportar, não sei, daí o espírito se transformar, porque para um espírito se transformar, ele usa o ectoplasma para se materializar. O espírito ele não consegue se materializar, assim, ele tem aqueles filmes, né, que passam que os espíritos se materializam, tal. Então, para começar o espírito para se materializar, tem que ter médium, e tem que ter médium que faça a doação de ectoplasma para ele se materializar. Senão ele não consegue se materializar da quarta dimensão passar para a terceira. O espírito não consegue se materializar. Então, jamais o demônio ia se materializar, ou o anjo contrário ia se materializar ali. Ele tinha que estar usando o ectoplasma do médium, no caso desse seria Jesus, porque é um médium muito... O Jesus era um médium muito forte, vamos dizer assim, né? Tinha muito mediunidade muito aguçada, né? Então, Jesus sendo médium, tinha uma mediunidade muito aguçada, poderia o ectoplasma dele ser doado, né? Que está lá no mental inferior, né? Entre o mental inferior e o perispírito, né? Tem o duplo etérico, está lá o ectoplasma armazenado, que é a nossa energia vital. Dos 7 corpos que eu já falei, tem até vídeo no canal, tem outros vídeos naquelas plataformas de oração, tem livros falando sobre os 7 corpos, né? Então, você veja, irmão, que não tem nexo isso que essa parte está falando da Bíblia. Não pode ser verdade, porque Jesus ele estava num corpo de carne. Pensa assim, Jesus estava num corpo de carne. Você consegue ficar 40 dias e 40 noites jejuando, não comendo carne, não comendo e não bebendo? Não comendo até tudo bem, mas você tem que ter água, é bastante água, senão você não consegue, irmão. Veja aqueles documentários lá, Largados e Pelados, da Discovery lá. Discovery Channel, você não consegue ficar, o cara fica lá, eles falam, a pessoa não consegue ficar 5 dias sem água. A pessoa entra em estado de dificuldade, o corpo, a fisiologia do corpo não aguenta, a pessoa pode entrar em coma, pode morrer.
Então a pessoa não aguenta, irmãos, ficar aí 5 dias sem água. Até 30 dias aguenta ficar, mas se tiver água. O corpo se alimentando de você mesmo. Se você for mais gordinho, aí ele vai se alimentar primeiro da sua gordura e depois vai se alimentar do seu músculo. Porque pode ver que essas pessoas que ficam muito tempo sem comer, por mais que tenha água, tem que ter água, daí senão ele não aguenta. Ele vai ficar só curioso, né? Porque vai desaparecer tudo a gordura e todo o músculo. Isso, Jesus estava no corpo de carne, então ele teve que provar. Jesus, além de tudo que ele passou, ele sentiu tudo porque estava no corpo de carne. O corpo dele não foi transformado, não foi transformado em nada para ele, vamos dizer, para o deserto. Não existe essa parte não existe. Essa parte é uma não verdade, é uma inverdade que foi colocada por homem. Essa parte 4 desse, né, esse capítulo 4 dessa parte que é a tentação de Jesus não existiu. Essa parte que não existiu. Essa não existiu. Tá muito fora. Tá muito fora do que uma fisiologia de um ser humano vai aguentar. Ou que um espírito da quarta dimensão vai pegar o corpo e vai transportar para não sei para onde, eu não sei para onde. Ou depois os anjos se materializaram, né? Os anjos daí se materializaram, porque os anjos também precisam. Porque a lei é a mesma, irmãos. Os anjos também, para se materializar, precisam usar ectoplasma. É a lei. Lei do universo, lei criada por Deus. A não ser que eles consigam usar alguma outra força que eu também desconheço para se materializar. Mas eles usam o ectoplasma tanto das plantas, tanto dos animais e tanto dos seres vivos para se materializar. Não tem outro jeito do espírito se materializar. E tem que ter um médium presente, tem que ter médios presentes. Ou animais, tem espírito que consegue só do ectoplasma, né, da energia vital das plantas, da energia vital dos animais se materializar. Mas esse espírito já tem uma certa evolução. Até para se materializar, o espírito tem que ter uma certa evolução, não é qualquer um. Pensa, irmão, você tá vivo. Se você morrer ou desencarnar, vai ser você do outro lado. Se você não estudou, se você não tem conhecimento, vai ser você do outro lado. Não vai mudar nada disso. Vai ser igual. Vai ser igual. Então, não tem como acreditar que isso seja verdade. Isso é uma inverdade. É uma falsa. Isso aqui, essa parte que é falsa. A tentação de Jesus, se aconteceu, não foi assim. Podia ter sido em sonho, em desdobramento. Jesus dormiu em desdobramento, né? Ou ele sentindo, né? Vindo na mente dele, tal. Mas não do jeito que aconteceu aqui, não. Em carne e osso, vamos dizer assim, não tem condição. Fisiologia humana não permite. E o espírito das trevas não consegue pegar o corpo e levar para lá, não sei, levar para cá. Ou mesmo assim, um anjo vem trazer e vem se alimentar, trazer do nada. Também eles precisam criar. Tudo é criado, você não consegue criar do nada. O espírito diz assim que os espíritos conseguem até fazer desaparecer, né? Queria aparecer ouro, desaparecer, aparecer ouro na tua mesa, mas eles têm que tirar de algum lugar. Não é do nada criado. Os espíritos não conseguem. E segundo o livro dos espíritos, eles conseguem até fazer veneno, né? Fazer um veneno, colocar no café para você beber, mas eles têm que tirar de algum lugar. Então não aparece do nada, tem que ser criado de algum lugar. Tem que ser trazido de algum lugar. Não existe esse do nada, entendeu? Já estamos passados, irmãos. Eu vou parar nesse daqui e amanhã a gente continua, né? Amanhã a gente continua Jesus em Galileia, os primeiros discípulos, né? Continuamos daí no 4, mas daí no versículo 12, daí a gente continua no 12, tá bom? Então espero que os irmãos entenderam essa parte. Procurei linkar tanto a parte fisiológica, tudo. Quem quiser saber mais, procura, se informa, corre atrás, tá bom, irmãos? Então, irmãos, fique com Deus, Deus abençoe, a paz de Deus a todos.